Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Olá, meu nome é Timóteo. Bem-vindo ao meu canal. Falamos aqui sobre Microsoft Office, nesse primeiro momento Excel. Hoje eu quero falar com você, neste vídeo, sobre gráficos. Gráficos é uma coisa importantíssima. Uma pesquisa, várias pesquisas, se você for na internet você pode pesquisar, falando sobre a forma como o nosso cérebro armazena as informações. E eu vou dizer para você, a forma visual é a forma que mais é utilizada para dar ao cérebro informações. É através dos olhos que nós conseguimos guardar muito mais informações do que simplesmente ouvindo ou simplesmente lendo alguma coisa. As imagens, elas produzem algo em nosso cérebro que facilita a nossa gravação, o nosso entendimento das coisas. Né? Não é à toa, então, que a empresa de entretenimento, o cinema, tem crescido tanto. Muito bem, os gráficos, eles possibilitam dar a quem está analisando os dados um melhor entendimento desses dados. Imagine você pegar uma planilha cheia de números, nomes um embaixo do outro, e você fica perdido. Leva um tempo até o cérebro conseguir entender aquilo. A maior vantagem que o gráfico trouxe às informações, você veja que empresas de estatísticas usam gráficos, empresas que trabalham com meteorologia usam gráficos, todo mundo usa, porque facilita numa primeira olhada. Você bate os olhos, você consegue ver ali no gráfico, naquele desenho, o que é e o que não é e o que está faltando. O seu cérebro consegue trabalhar melhor. E hoje nós vamos ver um pouco desse gráfico. Mas tenha isso em mente, a importância do gráfico no seu projeto, nos seus trabalhos. Se você nunca utilizou o gráfico nos seus relatórios, a partir de hoje você vai conseguir fazer, você irá fazer, porque você já entendeu que o gráfico, eu diria para você que ele é, chutando baixo, 60% do entendimento do seu relatório. Você não vai precisar explicar muita coisa no relatório, porque ele vai dizer por si só com as informações gráficas que estarão lá. Vamos então para o nosso computador. Vamos aqui analisar a nossa tabela. Estou com uma tabela aqui, no Excel 2019, e nós temos aqui uma tabela de alunos, que consta uma coluna com os nomes dos alunos, notas de 1º a 4º bimestre, uma média final, e se esse aluno foi ou não aprovado. Se está de recuperação, nós temos 3 opções: aprovado, de recuperação e reprovado. Nós queremos criar um gráfico que possa facilitar, quando a pessoa for olhar para essa tabela aqui, visualizar melhor o que é a quantidade, quantos. Se você olhar aqui, é possível fazer um levantamento, por exemplo, aqui pelo filtro? Eu venho aqui, falo, eu quero ver os aprovados. Ele vai, mas veja que ainda continua naquela forma tradicional. É muita informação para ser gerada. Esse é o problema. O cérebro tem dificuldade, ele demora um pouco para chegar ao resultado. E lembre-se, tempo é importantíssimo para nós. Tempo vale ouro. É o tempo que vai determinar se a sua empresa está na frente ou se ela está atrás no avanço da concorrência no mercado. Quanto mais uma empresa consegue trabalhar com os dados, as informações, o mais rápido que ela trabalha, mais rápido ela se coloca no mercado, mais rápido ela vende, mais rápido ela conquista pessoas, mais rápido ela se torna essencial na vida das pessoas. Então vamos lembrar sempre aqui o tempo. Os gráficos, eles reduzem o tempo de entendimento. Reduzindo o tempo de entendimento, outras coisas podem ser feitas no lugar desse tempo que sobrou. Vamos lá então. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na nossa guia inserir, eu já tenho aqui uma porção de gráficos e mapas, mas vamos nos atentar hoje somente aos gráficos recomendados. Hoje nós vamos falar sobre os gráficos recomendados. O que são esses gráficos recomendados? Vem aqui para mim de novo. Os gráficos recomendados o Excel fazendo uma avaliação do seu conteúdo, dos dados que você fez ali da sua tabela, ele faz a tabela, ele checa esses dados, checa essas informações para você em questões de segundos, milésimos de segundos até, e vai dar para você então as opções que você pode ter de visualização de gráfico através desses dados, através da tabela que você forneceu.
algo que você teria que pensar e rever, ele já vai dar para você essas opções. Vamos ver lá como que funciona. Eu clico então em gráficos recomendados, ele já fez, olha, veja que ele já fez a varredura, porque lógico, os meus dados são poucos, mas imagine você uma tabela, se eu tivesse aqui não a tabela de uma sala de aula, isso aqui é de uma sala de aula, mas de diversas salas de aula e de todo o estado de São Paulo, mais ainda, se eu tivesse que fazer uma tabela de todas as escolas dos estados do Brasil. Já pensou nisso? É muita informação, então ele já levaria um pouco mais de tempo para fazer essa análise, mas aqui automaticamente ele fez a análise e trouxe aqui para você algumas opções, como por exemplo, a soma do terceiro bimestre dos aprovados, contagem de alunos por aprovado, a soma do quarto bimestre por aprovado, soma da média final por aluno aprovado, ele também dá para você aqui do segundo bimestre. Vou pegar aqui a soma de média final do aluno aprovado. Clico no botão OK e ele vai então me gerar uma outra planilha. Veja que a minha planilha que ele colocou aqui é 12 porque eu já criei outras planilhas antes de chegar nisso daqui. Se fosse a primeira planilha que eu tivesse criado, fosse a planilha 1, ele abriria a planilha 2. Veja que ele já me dá aqui os gráficos, já fez uma tabela dinâmica. Porque, como ele pegou os seus dados de uma tabela, ele já teve que gerar uma tabela dinâmica. É assim que o gráfico trabalha. Ele gera uma tabela dinâmica para poder então gerar o gráfico para você, sem você ter que inserir isso manualmente. Ele já coloca aqui para nós os aprovados, a pergunta aprovados, se foi, está de recuperação, se foi reprovado e quantos. A média disso, a soma dessas médias, o total delas, quantos foram. Observe que aqui do lado direito ele também coloca os campos que ele utilizou para fazer a tabela e gerar o gráfico. Mas em tabelas nós vamos ver mais isso lá nas tabelas dinâmicas. Não vamos nos atentar aqui, a ter aqui a isso agora. O que interessa para nós é sabermos do gráfico que ele foi feito. E é uma forma simples hoje, nós não vamos falar nada muito aprofundado no gráfico. Nós teremos um vídeo mais profundo sobre isso. Vários outros vídeos. Muito bem, aí você veja aqui, quando você olha para isso aqui, você vê uma coisa, o seu cérebro enxerga uma coisa. Mas quando você olha para isso aqui, o seu cérebro consegue enxergar melhor. Você veja que numa batida de olhos, eu vejo o quê? Que eu tive menos aluno reprovado, nós tivemos na nossa escola uma grande quantidade de alunos em recuperação, mas também uma boa quantidade de aprovados. O ideal seria então nessa análise aqui, que tanto reprovados como de recuperação fosse pequeno a numeração. Houvesse 31 para cada ou menos. Então isso já traz uma questão preocupante para a escola. Você veja que bater nos olhos, a diretora, o coordenador, o professor vai falar, puxa vida, a minha classe está com problema. Como é que eu posso ter uma quantidade maior de recuperação do que de aprovados? Então isso quer dizer que os meus alunos não estão entendendo o que eu estou passando para eles. Eu preciso mudar a minha metodologia para que eles possam entender. Agora uma coisa interessante, quando eu insiro o gráfico e ele insere essa tabela dinâmica, eu tenho inserido aqui a minha guia analisar. Na minha guia analisar eu posso inserir um segmento de dado. Nós já vimos também isso lá. Quem não assistiu ainda pode assistir clicando no link, quando eu falo sobre tabelas dinâmicas. E eu posso selecionar aqui, por exemplo, um segmento de dados dos aprovados. Veja o que eu quero mostrar com isso. Ele vai colocar aqui para mim. Olha que interessante. Ele me coloca aqui 3 botões de aprovado e recuperação. Se eu quiser saber só dos aprovados, basta eu clicar aqui. Olha só que interessante. A animação que ele faz, você viu? Ele muda e mostra somente os aprovados e a média desses aprovados. Aliás, a soma desses aprovados, né? Ele pegou todos os números e somou. Os de recuperação, os reprovados. Tá vendo? Foram 30. Ou então, eu venho aqui, clico e ele mostra todos para mim. Isso é ou não é fantástico? Não é fantástico isso? Olha aqui para mim na tela. Veja que com poucos cliques eu consegui gerar um gráfico. Com poucos cliques eu não só gerei um gráfico, mas eu consegui fazer com que o Excel fizesse uma análise dos meus dados, uma segmentação desses dados, verificasse a correlação entre eles e me gerasse gráficos de forma adequada para eu poder ver e analisar esse gráfico de forma visual. Se você passa isso aqui para a direção da escola, ou o responsável que lhe pediu, ele no bater dos olhos, com essas poucas informações aqui na tela, os aprovados em recuperação, os reprovados, ele vai conseguir ter uma noção
muito esclarecedora daquilo que está acontecendo naquela escola. E a tomada de decisão é rápida. Ele não tem que ficar perguntando, mas ele não vai te perguntar nada. Ele vai ver no gráfico, está lá o gráfico. As pessoas já estão acostumadas com gráficos. E eu espero que essa nossa aula, apesar de ser pequena, porque eu gosto de fazer vídeos enxutos que dê informação, nada de ficar colocando coisas que não interessam. Nós temos tempos e vídeos para fazer isso. Hoje foi aprendido aqui sobre gráfico e a importância dele na nossa vida. Eu espero que eu tenha conseguido trazer esclarecimento de coisas que talvez você já até tenha sabido, já saiba como seria um gráfico, já conheça os gráficos, mas não tinha tido na sua mente ainda essa ampla visão da importância do gráfico. 70% ou mais de redução de tempo só na visualização do gráfico é de suma importância. Obrigado por ter assistido meu vídeo. Olha, dê um joinha aí, faz essa gentileza, dá um joinha se você não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Tem algum comentário a fazer, alguma pergunta, coloca aí abaixo do nosso vídeo lá, coloca o seu comentário e eu tentarei responder o mais rápido que eu puder. Inscreva-se no nosso canal se você não se inscreveu ainda, dá uma clicada no sininho, clica lá no sininho, ativa ele para que você receba as notificações lá no seu e-mail dos novos vídeos que eu estarei postando aqui. Te agradeço, obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até lá. Olá, meu nome é Timóteo, seja bem-vindo ao meu canal.